Estamos de volta com o Band Cidade. O prazo para pagamentos do IPTU com desconto em Florianópolis acabou, mas ainda tem moradores da capital do estado que podem pedir a isenção do pagamento. Veja na reportagem do João Paulo Cardoso. Até o mês de março deste ano, o contribuinte tinha descontos para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Em Florianópolis, a partir do mês de abril, quem não pagou o imposto ainda tem a opção de efetuar o pagamento de forma parcelada. Além do recurso do parcelamento, existe uma lei que regulamenta e prevê a isenção do pagamento do IPTU em determinadas situações. Na capital, a isenção deste imposto varia de acordo com as características do imóvel ou do proprietário. Entre os exemplos de isenção do IPTU estão os imóveis de valor histórico ou cultural, pescadores ou lavradores sem outra fonte de renda e deficientes físicos que possuam renda inferior a 5 salários mínimos. A isenção ela é sempre requerida por meio de um processo administrativo. Então, a pessoa tem que entrar com um processo administrativo. Algumas modalidades de isenção, nós já temos um processo online, digital. A pessoa vai abrir o processo da casa dela, não precisa ir até uma unidade do Procidadão. Ela acessa da casa dela o site da prefeitura e lá ela consegue fazer a abertura do processo. Ali já explica quais são os documentos que ela tem que juntar para fazer a comprovação dos requisitos, para que daí esse processo entre na nossa fila de trabalho para que a gente analise e, se for o caso, faça o deferimento para se reconhecer a isenção do IPTU sobre aquele imóvel. A expectativa da Prefeitura da capital é de que o IPTU gere uma arrecadação de cerca de 303 milhões de reais em 2021. O imposto pode ser pago via carnê ou pela internet. As guias para o pagamento estão disponíveis no site iptufloripa.com.br. Além do IPTU, o contribuinte também precisa pagar a taxa de coleta de resíduos sólidos, que vem em boleto separado. Economia no Band Cidade. A inflação de março em Florianópolis fechou em alta, segundo o Aizag Udesc. Veja nas imagens. Em março, o índice do custo de vida fechou em alta de 0,90%. Um aumento de 0,03 ponto percentual em relação a fevereiro e de 0,97 ponto percentual em relação a março de 2020. No acumulado de 2021, alta de 2,49% e nos últimos 12 meses, alta de 6,69%. Em março, os itens que mais subiram foram transportes, segundo grupo que mais pesa nesse índice, puxado pelos combustíveis, com alta de 2,82%, seguido de saúde, vestuário e habitação, com os percentuais que você vê na tela. O grupo alimentação, que é o item que mais pesa na composição do índice do custo de vida da Aizag Udesc, fechou em alta de 0,27%. Olha, no fim de semana, uma mulher que se perdeu em uma área de mata fechada em Camboriú, no litoral norte do estado, foi resgatada pelo helicóptero da Polícia Militar. Ao retornar do topo da trilha conhecida como Pico da Pedra, em Camboriú, a mulher com 26 anos de idade saiu da trilha e se perdeu na mata. Após um longo período de buscas, ela foi localizada em um local de difícil acesso e foi resgatada pelos tripulantes do helicóptero Águia 07, com o uso do triângulo de resgate. A mulher foi levada ao hospital de Camboriú e liberada em seguida. E um mini-trator, também conhecido como Tobata, caiu de uma ponte diretamente em um rio na cidade de Bom Retiro, na Serra Catarinense. Foi na manhã desta segunda-feira. Uma mulher que estava neste mini-trator morreu. Os bombeiros foram chamados para o local da ocorrência e encontraram uma equipe do SAMU em atendimento a uma das vítimas, um homem que foi levado para um hospital da região. Uma mulher de 35 anos morreu no local do acidente. Os bombeiros usaram uma maca de ribanceira para chegar até o rio e retirar o corpo. E as polícias rodoviárias federal e militar divulgaram o balanço das ocorrências nas rodovias federais e estaduais durante o feriadão de Páscoa. Entre quinta-feira e domingo foram registrados 83 acidentes nas BRs que cortam Santa Catarina. 108 pessoas ficaram feridas e 4 morreram em acidentes na BR-470 em Curitibanos, na BR-282 em Maravilha e na BR-101 em Biguaçu e Laguna. Nas rodovias estaduais não houve registro de mortes no feriadão. Foram 58 acidentes registrados. A presença de um cavado, uma área alongada de baixa pressão sobre o oeste do estado, e de uma área de alta pressão no oceano que favorece a entrada de umidade no litoral, vão influenciar o tempo amanhã em Santa Catarina. Detalhes agora na previsão do tempo.
A terça-feira vai ter muitas nuvens e chuva no decorrer do dia no oeste e meio-oeste. Nas demais regiões, nebulosidade variável e chance de chuva ocasional entre a Grande Florianópolis e o norte do estado. A partir da tarde, essa condição se estende à serra e ao litoral sul. As temperaturas vão estar estáveis, com pouca variação devido à cobertura de nuvens. Na capital, mínima de 19, máxima de 26 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 25. Em Lages, 10 de mínima e 25 de máxima. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 28 graus. No próximo bloco tem as notícias do esporte. Veja os gols dos jogos que movimentaram o Campeonato Catarinense neste fim de semana. É só um instante, o Band Cidade volta já.